você vê alguém fazendo derivada, pega o YouTube e assiste lá, né? Aqui a gente Sim. precisa treinar, né? Eu preciso te alinhar no que você precisa aprender com urgência e você precisa tentar fazer, né? Senão acaba virando meio só um vídeo do YouTube e ninguém aprende nada vendo vídeo no YouTube, Sim, né? sim. Senão a gente assiste lá, aprende a fazer uma cirurgia e tal. Então não é o caso, você precisa saber fazer. Muito bem. Eu vou passar aqui, veja, já estou pulando 114 páginas, né, de matéria, porque me parece que Uhum. é isso que você precisa com urgência no Sim. momento. Então vamos começar a partir dela. Então pode ser que você se sinta um pouco deslocado, parece que está faltando alguma coisa. Nesse primeiro momento, tu vai ter que deixar faltar e decorar só essas técnicas de derivação, que são muito importantes, tá bom? Certo. São ferramentas para você conseguir resolver problemas que envolvem derivada e, de modo geral, taxa de variação. Porque Uhum. derivadas, elas nos trazem informações da taxa de variação instantânea, de modo geral. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, o velocímetro está te mostrando uma derivada. A velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, a derivada ela tem muitas interpretações. Toda vez que você está procurando uma taxa de variação, por exemplo, em coisas com dinheiro, né, lucro, custo, coisas assim, a gente está usando derivadas. Muito bem. Então vamos lá, vamos aprender como faz algumas derivadas aqui. A primeira, mais fácil, é a derivada da constante. A derivada da constante é zero, pela lógica, né? Eu acabei de Uhum. falar para ti que derivada é uma taxa de variação, ela calcula a taxa de variação. Então, qual que é a Uhum. taxa de variação de algo que é constante? Algo que é constante, por definição, não varia, certo? Ela é constante. Então, a taxa de variação é zero. A derivada da constante é zero. Beleza. Então, se, por exemplo, aparecer esta funçãozinha aqui, f de x igual a 10, e te pedirem para derivar, você sabe que a derivada vai ser zero. Então, Uhum. quando aparecer uma equação com um número solto, você já sabe que a derivada daquele termo lá é zero. Regra da potência. Agora, essa regra aqui é a que mais aparece, tá? No Brasil, a gente chama ela de regra do tombo. Então, o que que acontece aqui? Digamos que você tem uma função que é um x elevado a n. Quem vai ser a derivada? O n cai, tá vendo? Ele leva um tombo, ele saiu ali de cima, veio para frente. Uhum. Fica x na n menos 1 aqui em cima. Então, a taxa de variação dessa função vai ser esta função. Vamos ver uns exemplos aqui. É importante que você escreva isso aqui, tá? Porque ele vai aparecer bastante. Então, anote isso aí. Apesar de eu ter dito que não precisava copiar nada, isso aqui é importante que você copie, tá bom? Só esta aqui. Vamos lá, então. Temos um exemplo. X elevado a 7. Então, pela nossa lógica, né? O n é o 7. Daí, como é que vai ficar a derivada? Veja que a derivada a gente indica com essa apóstrofe aqui, né? Quando Ok. você vê um apóstrofe, você sabe que está falando da derivada de uma função. E daí, cai o 7, x elevado a 7 menos 1, que é 6. Beleza? Beleza. Beleza. Então você mora na parte francesa da Suíça, é isso? Isso. A maioria dos meus alunos que eu tive era da parte alemã. Por exemplo, essa que eu vou dar aula depois de ti é da parte alemã. Ah. Interessante. Muito legal isso. Muito bem. Eu morava em Portugal também. Sei como é que é o ensino aí. Eu dou Eu aula não sei para. nem. Aqui, eu não sei nem como é que funciona o ensino aqui. É difícil, sabe? O pessoal aí pega pesado. E os professores europeus, de modo geral, eles não voltam em matérias que eles acham muito fáceis, assim. Eles não voltam Eles para acham isso explicar. fácil? Bem, um professor de cálculo não vai achar isso fácil, mas, por exemplo, se você. Ele está te ensinando, né? Então é uma coisa nova. Ah. Mas se você precisar de alguma regra de potência, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai usar muito aqui, ele não vai te explicar, né? Uhum. E provavelmente você não lembra, porque regra de potência é uma coisa que a gente aprende lá no nono ano da escola. Sim, sim. Muito bem. Então, outra regra aqui. Outra regra é esta aqui, veja só. Se você tem uma função que ela está multiplicada por uma constante, como é o caso aqui, olha só, tem uma constantezinha, esse c representa um númerozinho, 3, 5, um númerozinho. Vezes uma função, você pode passar a constante para fora e se preocupar apenas com a derivada da função, beleza? Ok. Então, como é que isso vai funcionar? Olha só um exemplo. 3x elevado à quarta. O 3
essa constante que está multiplicando a função. Então a gente não mexe nele. Se preocupa só em derivar a função. Isso aqui Uhum. você já conhece a regra do tombo. O 4 cai, fica 4 menos 1 em cima, que é 3. Certo? Uhum. O 4 caiu, multiplicou com o 3 que estava lá, ficou 12, né? 3 vezes 4, 12. Ok. Aqui é a mesma coisa, π embaixo, tá dividindo, né? Mas dividir, multiplicada no mesmo. Então, cai o 3, fica 3 sobre π, x ao quadrado. Beleza? Beleza. Muito bem, Ok. caiu 3, né? 2 em cima, etc. Então tá bom, são regras assim bem simples. Se você decorou aquele negócio que é a derivada do x na n, é n vezes x elevado a n menos 1. Você anotou isso aí, né? Eu Sim. pedi para você anotar. Ó, outra regra interessante é o seguinte: se você tem uma soma de funções e você tem que derivar, você pode derivar cada uma delas separadamente, ok? Então a gente costuma falar assim, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então é só você fazer uma derivada de cada vez, né? Vai ter várias funções, você deriva uma de cada vez. Por exemplo, nesse caso aqui, veja só. Aqui nós temos várias funções, vários termos, né, nessa nossa função. E se nós queremos derivar essa função toda, vamos ter que derivar cada um deles separadamente, ok? Então, por Ok. exemplo, aqui, a gente quer derivar a f'. Né, nós queremos derivar a f, então a gente escreveu f'. Lembrando, essa linha aqui é o símbolo de Derivada. derivada. Uhum. Isso. Então, o que que a gente vai fazer para começar a mostrar para o professor? Ó, professor, comecei a derivar. Então, eu coloco dentro de um parênteses tudo com linha. Ok. Pela regra que eu acabei de te explicar, nós podemos fazer cada um deles separadamente. Então, Exatamente. esse é Uhum. derivada desse, derivada desse. Muito bem. A derivada de uma constante sozinha é zero. É aquilo que eu te falei lá no comecinho, né? Uhum. Então, derivou o 7 ali, já está zero. 3x ao quadrado. Quem é a derivada de 3x ao quadrado? Essa regra nós vimos agora há pouco, né? Era uma constante que multiplica uma função. Então, a Uhum. constante sai para fora, você se preocupa só em derivar a função. Ok? Então, com a regra do tombo. Agora, aqui, por exemplo, tem uma coisa que o professor aí da Suíça não vai voltar para te explicar, que é o seguinte: quando a gente está trabalhando com cálculo, nós não costumamos utilizar raízes, ok? Nós utilizamos uma outra forma de escrever este termo, que é com potências fracionárias. Então, o que ele fez aqui foi transformar a raiz cúbica de x em x elevado a 1/3. Isso aqui não é cálculo, não é essa matéria nova que você está vendo, cálculo. Isso Uhum. aqui é matemática básica lá do ensino fundamental, beleza? Só que é Uhum. uma coisa que quem não usa já esqueceu, é claro. Uhum. Então, eu vou mostrar todo esse passo a passo depois, eu só estou acompanhando aqui essa resolução. Então, nesse primeiro momento, ele só reescreveu isso aqui dessa forma e passou o 6 para fora, porque 6 é constante. Então, neste momento, ele reescreveu, deu uma simplificada, né? A função ficou desse jeito. E agora a gente vai se preocupar em derivar os termos de x elevado a um n, né? Que o n é 1/3, aqui o n é 2. Então, pela regra do tombo, 1/3 cai, 1/3 menos 1 em cima. Pela regra do tombo, o 2 cai, 2 menos 1 em cima. Ok? Ok. Isso, o zero já sumiu lá, porque, né? Zero somando não muda nada. Muito bem. Então agora a gente tem que dar uma simplificada para deixar isso aqui bonitinho. Por exemplo, 3 vezes 2 é 6. Uhum. E 2 menos 1 é 1. A gente nunca coloca o 1 em cima dos números, Uhum. porque é redundante, ok? Porque x Ok. elevado a 1 é x. Então, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, né? O ano que a gente está, 2024 elevado a 1 é 2024. Então, se aparecer 1, a gente simplesmente não coloca. Agora aqui, né, 6 vezes 1/3. 6 vezes 1/3 é conta de fração, né? Outra coisa que o professor aí não vai voltar para te explicar. Mas eu já vou te adiantar que 6 vezes 1/3
é 2. Depois eu te mostro por quê. Mas basicamente está na divisão aqui, né? 6 dividido por 3 dá 2. Beleza? Ah, ok. Uhum. E agora, né, 1/3 menos 1. Subtração e somas de fração também eles não voltam. Não é um negócio assim simples. Porque a gente Uhum. vai subtrair como? Tem que lembrar da regra que a tia da escolinha lá ensinou pra gente. Que é Ah, o se eu não me seguinte, engano, no diga, YouTube você mostra matemática básica nesse caso daí, porque aí eu depois, quando acabasse a aula, ou você não? está me perguntando se eu tenho aulas onde eu explico No matemática básica? YouTube, isso. Ah, sim, mas não procure as minhas, porque as minhas, elas meio que são eu falando com o aluno, então é a situação específica do aluno, entendeu? Ah, ok. Seria melhor você ver uma aula assim de um professor ensinando essas regras. Mas eu Entendi. posso, vou fazer aqui esses passos, não precisa se preocupar, tá bom? Eu também tenho acesso a um site muito bom que, que tem essas coisinhas de matemática básica que podem te ajudar, tá? Se tu precisar. Certo. Esses treinos mais básicos aí. Beleza. Então, eu vou, eu vou fazer um negócio aqui. Você já viu o nível de dificuldade que você precisa? Você achou isso muito complicado, tudo isso que eu passei até agora? Não, é só questão de eu estudar mais uma vez que eu entenda. Tá bom. Uma segunda Então vez. Não, eu vou fazer o tranquilo. seguinte. Eu vou fazer um problema parecido com esse e depois vou te pedir para fazer um parecido também, tá? Ok. Então vamos lá. Daí, se você não conseguir, eu vejo onde que a gente precisa voltar, etc. Vamos lá, vou resolver essa derivada. Eu vou resolver a derivada dessa funçãozinha aqui. Vamos lá. Raiz quadrada de x ao cubo mais 6x elevado à sétima mais x mais pi. Ah, certo? Certo. Nesse Muito bem. caso, eu tenho que usar pi, o número dele ou não? Se eu tenho que usar o pi? Sim. Calma aí, vamos chegar lá. Importante Ok. nesse primeiro momento é você saber que é, pi é uma constante, ok? Ok. Certo. Muito bem. Depois a gente se preocupa com isso. Agora vamos lá. Para que eu consiga derivar esse negócio aqui, eu tenho que lembrar das regras, né? Aquela regra da constante, a regra também do tombo. Então vamos indicar aqui para o professor que a gente vai derivar essa parada. Vamos colocar todo mundo dentro de um parênteses, indicando que eu quero derivar cada um deles, certo? Uhum. Muito bem. Agora nós vamos ter que fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, quem é constante pode sair para fora, não é mesmo? Uhum. Aqui não tem constante. Vou deixar assim. Ah, Então, 6. 6 saiu, né? Isso. Aqui eu já posso deixar na linha. Ah, 0. o que aqui é zero exatamente? Porque independente se é uma letra, né? Pi é uma Uhum. constante. Bem, agora a gente tem que entender o que está acontecendo nesse termo aqui. O que eu vou resolver não é cálculo, é só uma mudança. Existe uma regra lá nas regras de potência que ela diz para a gente o seguinte: quando eu tenho um- uma coisa, está numa raiz de um determinado grau, e essa coisa está elevada a uma determinada potência, a gente pode reescrever esse termo como uma fração. No cálculo, a gente sempre tem que fazer isso, beleza? Ok. Uma menininha uma vez me ensinou o seguinte: quem tá no sol vai pra sombra, quem tá na sombra vai pro sol, sacou? Aham. Inverteu ali, então. Portanto, a gente tem que lembrar que a raiz cúbica a raiz quadrada de x ao cubo, ela tem um 2 escondido aqui, Uhum. que a gente chama de raiz quadrada, certo? Certo. Então, eu consigo reescrever esse cara aqui
como quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol aqui vai para a sombra. Beleza? Certo. Pegou a ideia? Uhum. Então tá bom. Ah, vamos continuar então. Eu vou simplesmente reescrever esse termo do jeito que eu entendi ali. E agora eu vou fazer a regra do tombo. Você anotou que o n cai, né? N menos 1 no expoente. Então 3 meios cai. 3 meios menos 1 em cima. O 7 cai. 7 menos 1 em cima. Agora, quem que é a derivada desse cara aqui, né? Porque ele não tem número em cima. Uhum. Mas a gente sabe que tem um escondido aqui, como eu falei para Sim. você. Quando não aparece, tem um. Então vamos dizer assim, um cai, um menos um em cima. Ok. Ok? E agora tem que resolver a conta. Bem, primeiro a gente tem que se preocupar com essa conta de fração aqui, certo? Certo. Para conseguir fazer uma conta de fração, a gente precisa que os denominadores sejam iguais. Só que esse cara aqui nem denominador tem, né? Então o que é que a gente vai fazer? Vai ter que lembrar que o 1 ele pode ser escrito como 2 sobre 2. Porque 2 dividido por 2 é 1, Ah, sim. certo? Certo. Então agora eu posso deixar o 2 em evidência aqui embaixo. 3 menos 2, 1 meio. Ou seja, 3 meios menos 1 é 1 meio. Ok. Você sempre vai ter que, em qualquer conta de fração que seja, fazer os denominadores das duas frações serem o mesmo. No Uhum. caso dessa regra aqui é sempre muito fácil, né? Porque é sempre 1. Então você sempre pode simplesmente repetir o denominador, certo? Sim. Então, vamos continuar a continha. 3 meios, x elevado a 1 meio, certo? A conta aqui de cima, ok? Ok. 3 vezes 7, 42. Uhum. 7 menos 1 é 6. Sim. E aqui 1 vezes, veja, 1 vezes x elevado a zero. Isso A aqui é uma zero. outra regra que a gente tem que lembrar. O Ok. professor ele não vai relembrar para você, mas todo número elevado a zero dá 1. Uhum. Então, a resposta vai ficar simplesmente 1 vezes 1, Só um. que é 1. Ok. Exatamente. Então tá bom. E aí, achou razoavelmente simples isso ou achou Aham. difícil? Não, sim. Ótimo. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse negócio, vou te enviar. Cadê tu? Tá aqui, o cachorrinho. Ah, e vou te pedir para fazer uma parecida, beleza? E aí eu vou querer que Ok. você escreva como se você estivesse escrevendo para uma prova, tá bom? Mas eu faço aonde? Aí no papel aqui? Como é? Me manda uma foto. Ah, ok. Vamos lá. Ok? Ok. Bem, tenta fazer sem pedir minha ajuda, né? Para eu poder ver o que você consegue ou não sozinho. Ok. 48x mais 2.
Eu resolveria do mesmo jeito quando tem ali ao cubo, a raiz. Sim, você vai ter que usar aquela regrinha que a menininha me ensinou, né? Quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra, certo? Você já tá aí na Suíça há muito tempo? Ah, vai fazer 2 anos agora. Ah, legal. É tão Uhum. bonito quanto parece nos vídeos, assim? Sim, igualzinho. Não, aqui essa parte francesa não, é um lixo aqui. Sério? Agora, Poxa, parte alemã, sim, é daquele jeito. legal, cara. Chique demais. Eu não sei se tá certo. Eu vou mandar aqui porque eu só não terminei ali que eu fiquei no negócio. No problem, mande aí. Se tiver errado, não tem problema. O Ali importante é no não errar na sua final, prova. ali no final, na fração aqui. Bem, tá faltando a conta da fração, né? É isso daí. O resto é easy. Ah, tu errou também a constante, né? Não Porque seria zero? Não. sim, é zero. Pi você falou pra mim que era constante, então 2π continua sendo constante, né? Então Tá, 2 vezes 2π é zero, zero. zero. Não Isso, seria 2. exatamente. Agora aqui, vamos ver o que você fez. Nossa, esse 4 terços tá muito grande, tá? Ele deveria ser pequenininho aqui em cima, que nem Ah, eu ok. fiz, né? Tá Aqui, bem certo. pequenininho, né? Senão vai parecer que você está multiplicando. Não está Ok. multiplicando, você está elevado, né? 4 terços na frente, 4 terços menos um em cima. Agora você tem que fazer a conta de fração, né? Então vai lá, força, 4 terços menos um, faz essa continha aí. Vê o que eu fiz para fração aqui. A conta da fração está aqui, ó. Passa para o seu caso. Seu caso tem um denominador 3. Então, o Isso. 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Beleza? Ah, ok. Então ficaria 3 embaixo do 1, é isso? Não, olha só o que eu fiz. Vai lá, não, eu não posso te ajudar. Olha só, mas eu transformei esse um aqui, ó, em Uhum. 2 sobre 2, porque um é 2 dividido por 2, certo? Isso, Da mesma forma que um é ok. 3 dividido por 3. Ah, pera, deixa eu ver aqui se eu entendi. Ah, aqui é 4 sobre 3 menos 2 sobre
Mas eu posso diminuir fração quando tem a base diferente, tipo 3 e 2? Ou não? Isso que eu não tô Mas entendendo. você tem que deixar as bases iguais. Tudo Se iguais, eu não tenho que for- deixar igual. Sim, você tá com 4/3, certo? Isso. Menos um. Eu falei para você que um é a mesma coisa que 3/3, certo? Aí a base vai ficar Ok. igual. Ah, ok. Ah, tá. Vai ficar um sobre um. É isso? Não. Um sobre três. Agora sim. Ah, tá. Agora sim. 1/3. Porque você só faz a subtração da parte de cima, né? Veja só. Uhum. Os outros de baixo agora é igual. Show. Então, muito Então, bem. o de pi seria zero, porque multiplica 2 por zero, zero. Eu errei. Isso. Ok. Muito bem. Então tá bom, você pegou o jeitinho aí da continha mais fácil. Vamos agora para a regra do. Pô, isso aqui é bem impressionante. Para quem disse que não sabe matemática e está há muito tempo sem estudar, você já conseguiu fazer uma conta razoavelmente difícil. Mas temos que continuar. As difíceis de Então, pelo menos verdade estão vindo agora. tendo lógica e uma forma, tudo certo. Então tá bom. É, o problema é esse, né? Lá naquelas coisas que você me enviou, alguns tipos de problemas são bem interpretativos, sabe? Ok. Então daí não vai ser só pôr na fórmula. Ah, Aí eu vamos já não lá. gosto. Pois é, eu também não. Mas, né, a maioria dos problemas são assim, porque no mundo real não vai ter uma equação voando na sua frente pedindo para você resolver ela, sacou? Que você vai ter um problema, daí você vai ter que conseguir usar as equações nele. Então tá. Nós temos aqui agora a regra do produto. Agora há pouco eu estava te falando quando você tem tinha duas funções somadas. Você pode ter a situação de duas funções multiplicadas. Então, por isso, Uhum. produto. Quando você tem Ah, ok. dessa situação, a regra é o seguinte. Veja, essa é a primeira função, essa é a segunda função. Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Muito Peraí. bem. É a mesma É, coisa, não? Seria? Só que multiplicado. Não. de certa forma, mas veja, você deriva uma e a outra fica normal. Você Ah, multiplica ok. ela normal aqui. Você deriva a outra e a uma fica normal. Ah, ok. Tudo bem. Então é importante que você anote isso, né? Mas eu acho que é melhor eu fazer o exemplo primeiro. Eu vou falar do exemplo, depois eu vou fazer um, depois eu vou te pedir para fazer outro. Vou fazer aqui. Ok. Beleza. Agora, vamos lá, senhorita. O que está rolando aqui? X ao quadrado vezes raiz de x, né? Tu tá vendo que a tua função é a multiplicação de duas funções. Então a Uhum. gente pode usar a regra. Derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda, que aqui ele já transformou em potência fracionária, certo? Uhum. Vezes a primeira normal. Muito bem. Agora, o que vai acontecer aqui? Deriva a primeira, você já sabe que dá 2x, deixa a segunda normal ali por enquanto. E aqui nesse caso, deriva a segunda. Tá aqui, ó, derivada de x elevado ao meio, ela pode ser escrita dessa forma, tá? Por hora só aceita que a derivada é isso, não vou fazer ela. Uhum. Vezes a segunda normal. Então pronto, tá derivado. Então entendeu que legal? Você pode fazer a coisa aos poucos, em pedacinhos. Depois Uhum. você junta os pedacinhos, tá bom? Então é isso aí. Claro que no cálculo você tem uma série de situações que podem facilitar a tua vida. Por exemplo, existe uma regra de potência, de novo, matemática lá do fundamental, que nos diz o seguinte: quando as bases são iguais numa multiplicação, nós podemos somar os expoentes. Então é Isso. isso que Sim. isso é uma regrinha que a gente aprende lá na escola. Uhum. Foi isso que ele fez
no... ah, foi isso que ele fez na regra, na solução 2 aqui. Beleza? Ele somou os Beleza. expoentes. Aqui, ó. A soma de 2 com um meio dá 5 meios. Então ele somou os expoentes daquela multiplicação. Uhum. Ok. Beleza. Ah, muito bem. Vamos lá. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer uma dessa. Uma regra do produto, beleza? Uhum. Então, vamos lá. Digamos que a gente tem uma função assim, olha só. X ao quadrado mais x, que multiplica x ao cubo menos 1, por exemplo. Nós poderíamos, sem problema algum, fazer a multiplicação distributiva, o famoso chuveirinho, certo? Esse vezes esse, mais esse Sim. vezes esse, mas tu deve lembrar de ter visto isso na escola alguma vez, né? Uhum. Mas isso aí seria o quê? Aquele produto notável? Não. Não. Nesse caso, não. Esse aqui é só a propriedade Ah, distributiva ok. mesmo. A gente faria as multiplicações, chegaria nos terminhos e é isso. Não Ah, ok. estaria nada errado você fazer isso e depois derivar. Não estaria. Mas aqui a gente Uhum. está treinando a regra do produto. É uma outra possibilidade de refazer. Então a gente pode fazer essa derivada. Então a gente pode identificar isso aqui como uma função, isso aqui como outra função. Ok. Ok? Então, vamos lá, vamos identificar quem são as coisas. G é igual a x ao quadrado mais x. Então, quem que é a derivada de g? Será que você já consegue fazer a derivada de x ao quadrado mais x para mim? Pela regrinha aí do tombo, estava te ensinando. Então, 2 X, exatamente. é 2x E a menos outra, 2 menos mais, um. mais um, né? A derivada de x é um, Ah, certo? certo. Mais um. Mais um. Agora, vamos para a h. Quem é a derivada de h, então? Me fala aí. 3x. Ao quadrado, que tem que ter o 3 ah, menos um em cima, certo? sim, 3 Dá menos 2. um, que dá 2 e menos A derivada de constante é o quê? 0. Então, zero, né? A gente nem coloca. É, Pronto, a mas, regra do produto mas nos ali diz seria, se fosse sem ser uma constante, tá com um menos, eu ficaria menos, sei manteria lá, o x sinal. alguma coisa Sim, ou manteria não? o sinal. Certo. Beleza. Então a gente já viu aqui que a regra é a derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Então agora é só colocar as pecinhas no lugar, que nem um quebra-cabeça. Então vai ficar essa, que é o gelinha, certo? Uhum, Regra é essa, derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Então a gente tem quem ok. são as primeiras e as segundas e as derivadas. A gente fez aqui em cima. Uhum, Vezes a entendi. segunda normal. Sempre colocando parênteses, porque senão você vai multiplicar errado, entendeu? Uhum, Mais a derivada da segunda, que é essa aqui, vezes a primeira normal. Ok? ok. Então tá aí, derivado. Tu pode terminar por aqui. Ah, mas dava para fazer a distributiva, mas a gente não vai fazer porque é trabalhoso. Uhum. Vamos evitar trabalhar. Então, vamos lá. Vamos para a próxima, que você vai fazer. Então, a derivada que você vai fazer agora, não se preocupe com velocidade. X Isso ao não dá cubo. não, é no Brasil? Ah, não, no ensino médio não. Não. Vezes. Pô, eu não vou avacalhar contigo. Eu ia colocar uma raiz aqui, mas deixa. Vou colocar um número normal mesmo. Um mais 3x, beleza? Então Ok. eu vou te mandar o que eu fiz aqui. Tenta seguir o que eu fiz, que tu não vai ter problemas, tá? Uhum. Então, belezas. Vou te enviar de novo aqui o que foi feito para que você consiga fazer sozinha. Eu preciso pegar um documento que me pediram aqui. Só um instante, tá bom? Certo, Vai fazendo enquanto isso. certo. Deixa
Isso mesmo. Vai ficar primeiro x mais 1. Certo. E aí, moça, conseguiu fazer? Sei lá se isso tá certo. É só seguir a lógica. Eu não tô te mandando esses arquivos de graça. É para você fazer o mesmo esquema. Mandei aí ver se tá certo. Eu não sei. Se é minha Tá? lógica de lógica. Você tá fazendo que nem eu, então legal, provavelmente tá certo. Você indicou quem é o G e quem é o H. Peraí. Que você tá escrevendo as coisas de um jeito estranho, né? Ah, 3x. Eu não fiz 3 elevado a x lá. Uhum, 3x. Eu fiz x ao quadrado e fiz x ao cubo, certo? Uhum. Não, não, tô viajando. Eu fiz x ao cubo. X ao cubo aqui. Então não é 3 elevado a x, você escreveu o contrário, ok? Ó, Ah, tá. entende aqui, ó. Tu escreveu o contrário? Eu fiz, olha só, x elevado ao cubo. Você escreveu 3x. Não são a mesma coisa. Uhum. A derivada de x elevado ao cubo, o 3 cai, 3 menos 1 em cima. Ah, 3 menos 1, ok. Então Peraí. faltou o quadrado aqui, certo? Uhum. Daí você tá 3 menos. invertendo as coisas de um jeito estranho. Por que que você era 4x porque você colocou x4? Não tô entendendo. Era porque eu esqueci, eu fiz errado tudo. É, Eu. você esqueceu da regra do tombo. Não esqueça da regra do Uhum. tombo. Foi. Se você tem um x na n, a derivada
É n, x na n menos 1. Mas eu vi que pelo menos o esquema da regra do produto você fez certo. Então Uhum, corrige essas derivadas e me envia certinho, beleza? ok. Uhum. Uhum. Gente. G. Ok. A segunda. Mais 3x, ok. Tá. 2x menos 1. Uhum. Infinito. Será que é isso agora? Seria isso agora ou não? Vejamos. Ahn, carregando aqui. Vamos ver. Certo, só falta o sinal de igual aqui, né? Sim. Certo. A derivada de 3x é 3, Ok. né? A Ah, derivada de 1 é sim, é, 0. esqueci. A Isso, derivada de eu ia 3x você perguntar. deriva só o x. Só o X, Isso. ok. Você deriva Então, só o x, o 0, 3 é constante, fica ali. Então, é isso, né? De 0. resto, tá bom. E Tirando esse esse x daqui, aqui. no lugar do 1 seria 0. É, isso você fez, né? Você não Uhum, precisa mostrar o zero, entende? ok. Ah, muito bem. Então tá bom. Vamos, vamos lá. Então, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui a próxima matéria, é a regra do quociente. Então, pela lógica, ela é muito parecida, né? Tem a regra do produto e tem a regra do quociente, que é a divisão. Então, o que que nós temos aqui? Se você tem uma função dividida por outra, nós vamos ter a derivada da primeira, ou melhor, vamos definir a de cima como f e a de baixo como g, né? Cima, baixo. É a derivada da de cima
vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, continua seguindo essa mesma lógica da regra do produto, né? Uma lógica bem parecida. Beleza? Uhum. Muito bem. Então tá bom. Então vamos ver um exemplinho? Aqui, olha só. Função de x ao quadrado mais 2 sobre 3x menos 1. Então nós temos a de cima e nós temos a de baixo. Identificado isso, é só fazer a regra. Derivado da de cima, vezes a de baixo normal, menos derivado da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. E aí, é só fazer a derivadinha de cada termo. Quem é que é a derivada de x ao quadrado mais 2? A do 2 é 0, a de x ao quadrado é 2x. Uhum. 2x. A de 3x menos 1. A do menos 1 é 0. Do 3x é 3. Uhum. Coisa que você fez Uhum. agora. Aqui é erro de digitação, essa linha aqui. Os outros caras ficam normais do lado. Embaixo ficou ao quadrado. E aqui, né? Isso aqui já está derivado, tá? Eu particularmente aceitaria como resposta certa. Mas tem Certo. professor que quer que você faça passo a passo e tal. Ok. Que daí seria fazer a distributiva, né? 3x vezes 6 vezes 2x, menos 1 vezes 2x, e assim vai fazendo as multiplicações e depois simplifica. Uhum. Mas isso é o de menos aqui, tá bom? Porque é regra de matemática básica isso aqui. Então é uma coisa que você vai treinar. Muito bem. Apesar de você ser bem terrorista consigo mesma, dizendo que não sabia as coisas e tal, eu vi que você sabe. Você foi bem na aula. Então, parabéns aí, assim mesmo. Obrigada. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Bem, você sabe que você pode ser minha aluna se quiser, né? Com pacotes e tal. Você viu que eu consigo te ensinar bem a parada aqui. Mas, em Uhum. especial, eu tenho acesso a um site aqui, né? Que ele é um tanto caro. Mas como eu sou professor, então tem muito aluno meu que usa. Que é um sitezinho onde a gente pode treinar coisas, né? Treinar matemática básica. Então, tem um aplicativo também, tu pode usar no celular se tu quiser. Certo. Daí, é tipo um Duolingo de matemática, vamos dizer assim. Uhum. Daí aqui você pode, por exemplo, ir treinando as coisas básicas. Começa fácil e depois vai aumentando a dificuldade, né? 1 sobre Certo. 60. Daí coloca aqui, ele vai dizer que tá certo. Vai aumentando o ranking aqui. Quando aumenta o ranking, aumenta a dificuldade. Daí você vai se treinando, né? Ele faz todo um levantamento estatístico do tempo e tal. É um site bem legal que quem é meu aluno tem acesso, tá? Certo. Então tá bom. Bem, acho que a aula de hoje foi muito boa, né? Você conseguiu